As fatias húngaras são pãezinhos de coco carregados de memórias afetivas dos melhores momentos de cafés da manhã ou da tarde que a gente já viveu. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar as melhores fatias húngaras super macias, bem recheadas e extremamente molhadinhas. E para você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também vai estar disponível aqui embaixo na descrição, então para isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu vou começar colocando aqui então no bowl da batedeira os ingredientes da massa. Vou colocar um ovo e esse ovo é grande, ele tem 65 gramas. Caso você utilize um ovo pequeno de 50 gramas, por exemplo, aí você pode colocar uma gema a mais ou depois ir ajustando a quantidade de líquido na receita enquanto for sovando a massa. 60 ml de óleo de soja ou 6 colheres de sopa, 40 gramas de açúcar, que eu estou usando o cristal, mas também pode ser o refinado, que equivale também a 2 colheres de sopa. 250 ml de leite integral, que ele precisa estar em temperatura ambiente ou no máximo morno. Uma pitada generosa de sal ou a medida de 1 colher de café. E agora eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo e eu vou colocar toda a farinha de uma vez porque eu vou fazer a massa aqui batendo na batedeira. Se você for sovar essa massa na mão, você pode colocar a farinha, mas não tudo de uma vez. Assim você vai dosando conforme você for precisando até chegar no ponto da massa. Aqui, como eu vou fazer essa dosagem com ela batendo, né, na batedeira, se for o caso, eu vou acrescentando líquido, no caso o leite, né? Eu faço essa inversão. Se você for sovar na mão, vai acrescentando a farinha. Na máquina panificadora ou na batedeira, é melhor ir pingando a quantidade de líquido, que eu acho que é até mais fácil, porque se a gente coloca a farinha, depois ela começa cair para fora e acaba fazendo um pouco mais de sujeira. E um sachê de fermento biológico seco. Agora, usando o gancho para massa pesada, eu vou bater essa massa mais ou menos uns 10 minutos até que ela fique bem lisa e que ela não grude mais nas mãos, mas que ela esteja macia. Na mão, para quem vai sovar a massa na mão, mesma coisa, 10 minutos até que ela fique no mesmo ponto, lisa e que não grude nas mãos. Massa pronta, deu uns 10 minutinhos aqui batendo, sovando, e agora eu já tenho uma massa lisa, que já não gruda nos dedos, e agora vai para a segunda etapa, que é da fermentação. Agora eu vou deixar a minha massa aqui numa travessa, coberta com plástico filme, e esperar essa massa dobrar de tamanho. Em dias quentes esse processo é mais rápido, e em dias frios pode ser que demore um pouco mais. Enquanto a massa vai fermentando, eu já vou preparar aqui o recheio da fatia. Então aqui no bowl eu vou colocar 8 colheres de sopa de margarina sem sal, mas também pode ser a manteiga. E ela precisa estar num ponto de pomada, que é um ponto quando ela está um pouco mais amolecida, não está derretida, mas também não está tão dura de geladeira. A minha até poderia estar um pouco mais amolecida, mas eu vou espatulando ela aqui até amolecer. Vou colocar também 8 colheres de sopa de açúcar, estou usando cristal, mas também pode ser o refinado. Como a minha margarina está um pouco firme, eu vou misturar um pouco esses dois ingredientes, porque o açúcar, conforme ele vai se dissolvendo, ele vai formando um líquido, então acaba amolecendo mais rápido a margarina. Depois, na sequência, eu acrescento o coco ralado. Agora eu acrescento 200 gramas de coco em flocos ou coco ralado, que é aquele um pouquinho menor, não tem problema. Este coco que eu estou usando é o sem açúcar, mas se você quiser usar o adoçado também pode. Aí é só diminuir um pouquinho do açúcar aqui dessa pasta. Vou misturar isso aqui, reservar de lado
e aguardar para poder rechear a massa da minha fatia húngara. Ela vai formar uma pasta consistente, mas o ponto é esse mesmo. Massa fermentada, a minha ficou mais ou menos 1h20 e ela triplicou de tamanho. Aqui eu vou amassar ela rapidamente e aí vou dividir em duas partes. Não precisa nem untar a bancada porque a massa já está lisinha, ela não gruda nas mãos e é muito fácil de trabalhar com ela. Se você quiser abrir ela toda de uma vez e fazer uma massa bem grande, recheada, também pode. Eu acho mais prático dividir em duas e fazer 2 rolos menores. Agora eu vou abrir essa massa com um rolo como se ela fosse uma folha quadrada para depois eu fazer o rocambole com ela. A espessura da massa é essa daqui, nem muito grossa, mas também não muito fina. O recheio aqui é a mesma coisa, eu divido em duas partes iguais, metade eu uso para uma massa e a outra metade na outra. E agora eu vou espalhar sobre a massa, fazendo uma camada bem fininha, como se eu estivesse passando manteiga no pão, e vou com o recheio até as beiradinhas, até a borda da massa, para depois não ficar nenhum rolinho com massa sem recheio. Agora eu vou enrolando as pontas da massa aqui com bastante delicadeza para fazer um rocambole bem apertadinho, para depois a massa da fatia húngara não ficar com espaços muito grandes no centro. Aqui eu já preparei a minha assadeira para colocar a massa. Eu untei levemente com desmoldante, mas também pode ser o óleo de soja. Coloco um pouquinho e depois tiro o excesso com o papel toalha. O tamanho dessa assadeira é 25 por 35. Agora eu vou cortar fatias de mais ou menos 2 dedos de espessura. E para não amassar a massa, não esparramar o recheio cortando com a faca ou com a espátula, eu vou usar uma linha grossa que eu vou passar aqui por baixo e cruzar para cortá-la. Vou colocando uma ao lado da outra, dando uma distância de mais ou menos 1 dedo, porque depois ela vai crescer mais um pouquinho antes de ir ao forno. E na sequência eu repito o mesmo processo utilizando a segunda parte de massa e a segunda parte do recheio. Agora eu vou cobrir a assadeira e deixá-la aqui mais 1 hora fermentando até ela dobrar de volume e depois já vai direto ao forno 180 graus que já vai estar pré-aquecido. Massa pronta e olha só como elas estão lindas, levemente douradas. Aqui no meu forno elas ficaram 35 minutos. Agora eu vou deixá-las aqui cobertas com um pano seco para ela não ficar muito ressecada ou cascuda enquanto eu preparo a calda. Para fazer a calda, numa panelinha ainda fora do fogo, eu vou colocar o leite condensado, uma caixinha, 1 xícara de chá de leite integral e 1 pacote de coco seco em flocos. Desse 1 pacotinho, eu tirei 2 colheres de sopa, deixei reservado para depois decorar as fatias com os floquinhos do coco seco. Agora eu vou cozinhar essa calda aqui no fogo alto. Quando ela levantar a fervura, eu conto mais ou menos 1 minuto e meio e aí já desligo e posso despejar sobre as fatias húngaras. Já desliguei o fogo aqui, minha calda já está pronta, ela fica levemente grossinha, não muito, não é tão grossa como o próprio leite condensado, mas também não tão fina, tão fluida quanto o leite puro. Agora eu coloco numa jarrinha e já despejo por cima da massa da fatia húngara.
por fim, eu não vou nem polvilhar aquele coco seco que eu havia reservado, porque aquilo já ficou com uma grande quantidade que para mim já está ótimo. Eu vou deixar essa assadeira agora aqui em temperatura ambiente uns 10 minutinhos, para só ser o tempo, né, da massa absorver a calda, deixar a massa bem úmida e aí já posso servir. O rendimento desta receita foi de 16 unidades, fazendo fatias grandes como essas que eu mostrei no vídeo. Agora, se você quiser pãezinhos menores, você pode fazer o rocambole com menos voltas, com menos dobras, assim ele sai um pouquinho menor e rende mais. E a validade dela é de 2 dias em temperatura ambiente fechadinha, sempre num ambiente fresco. Agora, se você quiser que dure um pouquinho mais, pode guardar na geladeira, também sempre bem tampadinho, mas como todo pão que vai para a geladeira, ele acaba ressecando um pouquinho mais, mesmo que ele esteja fechado, tampadinho, mas aí não tem problema. Coloca 30 segundinhos no micro-ondas que ele volta a ficar bem macio e fofinho, como se tivesse acabado de sair do forno. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar ele com aquela pessoa que você sabe que ama fatias húngaras. Aqui na tela vai estar aparecendo mais alguns vídeos que eu separei para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!